Olá, hoje é dia de falarmos de esporte, especialmente do handball. E meu convidado de hoje é prático, objetivo e disciplinado. Natural de Quaraí, o filho do seu Gregório e da dona Eni é formado em educação física. O marido da Cristiane dedica sua vida ao handball. São anos treinando equipes da região. O pai da Gabriela e do Ariel trabalha hoje junto à Prefeitura de Campo Bom com o programa Acolher, e é técnico da Associação Esportiva Campo Bom, da Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo e do Colégio Pio XII. Hoje teremos uma conversa de peso com Aristarco Rodrigues Fernandes, o Ari, né? Exatamente. Seja muito bem-vindo, Ari, para essa conversa de Obrigado. peso. É um prazer estar aqui. Falar desse negócio que nasceu contigo, praticamente. Com certeza o handebol faz parte da minha vida desde os 11 anos. 11 anos em Quaraí. Em Quaraí. Desde aquela época, antes disso, já jogava handball por lá? Não, eu jogava basquete. Oh. Quando eu conheci o handball, eu abandonei o basquete e fui pro handball. Tinha mais contato, o basquete limitava muito. Sempre gostou do esporte? Sempre estive praticando. Como é que foi aquela época para ti lá em Quaraí? Olha, a minha época de juventude ela foi maravilhosa, porque uma vez que a gente pratica e está sempre envolvido, sempre tu tá no meio esportivo, estudando e praticando, e a gente não quer ficar fora da atividade esportiva, né? Já participava de competições, né? Sim, sempre participei. Por exemplo? Os jogos escolares da juventude, os GERGs, que é o tradicional, dos GIRGs, os Jogos Intermunicipais do Rio Grande do Sul. Né? Então, são Já começou a experimentar sucesso naquela época como atleta? Sempre o sucesso ele faz parte da vida da gente, o sonhar é muito importante. Porque jogar deve ser muito bom. Sim. Vencer melhor ainda. Eu sempre parto de um princípio assim, ó, que o vencer faz parte da vida da gente, do trabalho que a gente realiza. Se a gente faz bem feito e com amor, a gente é um vencedor. Agora, quando a gente faz mal feito e não gosta, é um derrotado, é a derrota. Quando é que tu viu que aquilo ali seria a tua vida realmente ali? Olha, quando eu comecei a praticar, é que tu te apaixona pela modalidade. Então, isso é o primeiro passo. Então, tu amar aquilo que faz. E em si só o esporte, no todo, né? Eu pratiquei voleibol, atletismo, jogo futebol de campo, futebol salão, né? E basquete. Então, quando a gente está na área de educação física, a gente tem que ser mix, né? Como é que a família recebeu a notícia de que tu ia trabalhar nessa área? Bom, a minha família ela nunca tomou parte da minha área esportiva. Eu sempre fui um pouco sozinho, né? Meus irmãos, minhas irmãs, eu tenho 8 irmãos, eles são esporte, só são colorados ou gremistas. Isso é muito fundamentado deles. Mas a prática do esporte deles é corrida de cavalo, é o esporte deles. Olhe lá. E olhe lá. Mas aí, então, não teve um ambiente que te acolheu muito, assim, até porque ninguém que disse... O pai não teve aquela conversa, assim, de dizer, mas vai ganhar dinheiro com isso? O meu pai nunca se opôs à atividade esportiva. Ele sempre não apoiou, mas também não disse que não, né? Então, desde que fizesse a coisa bem feita, estava tudo tranquilo. E aí tu definiu que ia fazer educação física? A minha definição de educação física, ela veio nos próximos 19, 20 anos. Né? Ainda em Quaraí? Não, aqui em Porto Alegre. O que tu fazia por aqui? O que te fez vir para cá? Eu terminei o 3º ano, né, e vim para Porto Alegre para fazer faculdade, né, porque na época na região não existia as faculdades, hoje já existe lá, né. Então a gente vem para Porto Alegre, que é o centro, para tomar um rumo na área, em alguma coisa. Mas a minha meta não era a educação física, a princípio. Era física de verdade, era física matéria. Que eu cheguei a estudar. Né? Olha só. Que para mim é um pouco melhor que a educação física, tá? Mas aí é pessoal, você escolhe aí. Nada contra o meu convidado. Né? Com certeza. Tô brincando contigo, evidentemente. Como é que tu veio daí para Novo Hamburgo? Bom, para Tu veio fazer a faculdade aqui, né? Sim. O Novo Hamburgo eu caí de paraquedas, né? Eu vim visitar meus tios que moram aqui em Novo Hamburgo,
E a minha tia falou assim, não quer mudar. Eu tinha falado em mudar de curso, né? Não tava satisfeito com o que eu estava fazendo. E ela disse assim, sabe, tu que gosta de esporte, aqui tem a Fevale e tem educação física. E casualmente nesse dia era o último dia de inscrição no vestibular da Fevale. Eu saí da casa do meu tio, peguei um táxi e fui lá na... Estamos falando que ano isso? Nos anos 78. 78. Aí fui lá e me inscrevi na educação física da Fevale, fiz o vestibular, prova prática primeiro, coisa e tal, e fiz o vestibular, a faculdade na Fevale, educação física. Pensou em dar aula de pronto? Minha meta era dar aula, né? Eu sempre trabalhei com academia também, com a parte de musculação, né? Trabalhava já em São Leopoldo, mas o meu segundo espaço. E aí, quando eu estava me formando, eu recebi um convite da Escola Santa Terezinha em Campo Bom, e ao mesmo tempo eu ganhei um convite para fazer o Rondon Nacional em Benjamin Constant, na Amazônia. Foi o que me travou um ano, porque eu fiquei lá durante 6 meses. Tu foi para lá? Fui para lá realizar os Jogos do Alto Solimões lá. Como é que foi essa empreitada? Essa empreitada, para minha vida, ela foi a melhor escola que eu tive em termos de organização de competição, organizar um grande evento que significa os Jogos Intermunicipais do Rio Grande do Sul, num local onde tu não tem nada, realmente nada, nem verba, nem material, só tinha seres humanos. Isso eu encontrei. E esse meio ano, então, foi uma escola, uma faculdade, tanto quanto 4 anos de faculdade? Eu acredito que foi, para mim, a maior faculdade, que é aquela que é a faculdade da vida, das experiências vivenciadas lá, que eu tive que enfrentar. Quem eram e passar. as pessoas que participavam do torneio lá? Na área da Fevale, na minha área estava só eu, né? Eram doutores, residentes, dentistas, área de agronomia, veterinária, né? E de artes plásticas, nessa área. Assim. Uma equipe E multidisciplinar. um arquiteto, né? E éramos toda a educação física era só tu mesmo? Só ia toda um, educação física. Toda a educação física só era era uma parceria da PUC com a Fevale e ia só um acadêmico, né? E tu irias, no caso, por um mês. Mas eu estando lá, quando eu cheguei e constatei uma realidade, e eu estava me formando e eu poderia transferir a minha prática de ensino para o ano seguinte, porque só ocorria num semestre da Fevale. Porque quando tu começa um trabalho, tu quer ver o fim. Eu sou assim, eu sou metódico nessa parte, eu sou, que nem eu disse, eu sou disciplinado e eu gosto de ver a coisa sendo realizada e perfeita. E eu entrei em contato com os diretores e administradores do campus e eu disse para eles assim, eu posso ficar 6 meses e terminar o evento? Eu dizia eles sim, eu não esporte. Então já vou passar um rádio agora para a PUC, não precisa vir mais ninguém. E eu disse assim, porque eu vou começar um trabalho, no mês seguinte vem outro, vai começar tudo de novo e não vai dar pé lá. Então eu vou começar e vou terminar. Então foi 1 ano? Não, foi 6 meses. 6 meses. Mas tu fez todo etapa. Eu realizei o evento, foi um grande evento e um sucesso na cidade. Maravilha. Em que lugar foi esse? Benjamin Constant, na Amazônia. Olha só. Foi a primeira vez que essa cidade venceu os Jogos do Alto Solimões. E nesse paralelo tu já treinava outras equipes? Sim, a Escola Santa Terezinha e a Sociedade Ginástica. A Sociedade Ginástica tinha uma estrutura toda já? Sim, já tinha uma estrutura toda. Eu treinava das equipes mirins? Mirim, infantil, juvenil, adulto. Isso foi que período mais ou menos? Em 1984 eu comecei. Ficou quanto tempo na ginástica? 16 anos. Viu algumas pessoas passaram por ti ali? Passaram alguns atletas. Tem uma história muito interessante na Sociedade Ginástica. Assim, alguns campeões. Alguns campeões. Lembra de quantos títulos foram? Perdeu a conta. Perdi a conta, mas todos eles foram muito importantes. Eu estava lembrando contigo antes da gente entrar no ar de alguns amigos nossos em comuns, né? O Diego, o Piccoli, Rafael Piccoli, que faz um programa, né? O meu amigo é o bicho, aqui com a gente. Né? O Rafael, um abraço aí para o Rafael. Que tá... E era bom, era boleiro? Olha, o Rafael era o ímpar. Ele era goleiro e jogador de linha, né? Que não é muito fácil, Que não é muito fácil. Então a equipe era boa, não tinha goleiro, o Rafael ia para o gol. Maravilha. E aí, quando... Aquela é uma equipe de amigos também, né? Sim, isso tudo é uma... O handball, ele, hoje em dia, naquela época, ele já era uma família. Né? Então, é muito isso aí. Então, a gente tem muito de casa, assim, um ambiente muito gostoso de estar.
Em 1991 surgiu uma grande oportunidade para ti. Exato. Foi a oportunidade que tínhamos de treinar a seleção brasileira júnior feminina. Na nossa equipe era o professor Renato Arena, o professor Cláudio Augustin, eu. E nesse momento a Confederação Brasileira ela não tinha verbas, né, e nos largou aqui. Mudou muito isso? Hoje mudou. Mudou muito. Então, no momento que tu não tens verba, muda toda uma estrutura. Então, a confederação nos largou aqui. Eu vou largar para os gaúchos, porque depois a gente pode cobrar para eles que não vai levar, que não tem dinheiro. E eu conversei com o professor Renato Arena e o professor Cláudio Augustin achou de melhor sair, se retirar, e não concordou com a ideia. E eu e o professor Renato Arena, a gente abraçou a bronca. Eu financiei um carro para termos $5 mil para pagarmos a inscrição do Brasil na França, né, junto à Internacional de Handball. E conseguimos, junto à Prefeitura de Novo Hamburgo e à Câmara de Vereadores, passagens com empresários aqui da região e levamos para a França 18 atletas, tá? E a nossa comissão técnica. E representamos da melhor maneira possível o Brasil, né? Então, hoje, se vocês forem junto da Confederação Brasileira, da parte histórica, se encontra lá a participação do Brasil em 1991, faz parte da história. Foi a primeira vez? Foi a primeira vez. E, inclusive, os outros países achavam muito importante, quando conversávamos com a gente, assim, né, da participação do Brasil nas categorias de base, que até então isso tudo era novidade. E ali nós somos os pioneiros. Maravilha. Então... Quando voltaram de lá, fez um diagnóstico, né? Um diagnóstico expresso, né? Hoje nós somos campeões do mundo de handebol feminino. Então. Né? Então, como todo grande evento, a gente faz um relatório e encaminha para a Confederação Brasileira, ou para as confederações. E nem todos são bem aceitos, porque melindra determinadas pessoas na área, assim, então todo mundo se julga muito bom. Mas a gente tem que ter a humildade de presenciar um evento dessa envergadura, saber da realidade de um Brasil, saber da realidade dos outros países e constatar, né, que para ver uma evolução no teu esporte precisa ter técnicos importados. O que hoje acontece muito nas modalidades esportivas, que em caso da Olimpíada está sendo vários técnicos internacionais. E o handball levou 20 anos depois disso aí para aderir à ideia de termos técnicos estrangeiros. E hoje com sucesso. O Morten é um campeão mundial. E o trabalho do Jordi vem de encontro a essa ideia, um trabalho que é planificado de 4 em 4 anos, ele vai fechar quase que 2 ciclos olímpicos no Brasil, e agora que o masculino está mostrando que está crescendo em termos de modalidade internacional. O feminino já mostrou, e tem que agora a gente está num pré-mundial, nos dias de um mundial de novo, então está sendo a equipe a ser batida, que é o Brasil. E isso aí de muito me orgulha, chorei muito quando eu vi a Babi defendendo enormemente, fazendo gol de goleira, sabendo de todo aquele esforço que a gente fez para estarmos lá. E até hoje ainda me arrepio quando eu falo do Mundial e eu estar sozinho assistindo lá em Quaraí, assistindo a final do Mundial. E isso aí me deixou muito orgulhoso, assim, que quando a gente ama o esporte, não tem como não se emocionar. Eu sempre digo para meus atletas, aquele que não sente um friozinho na barriga, por mais experiente que seja, não é um atleta. Por mais rodado e experiente que seja, com os outros assistindo, tu sente aquele friozinho, aquela sensação, aquela coisa assim que tu tá ali, né? Ou com um atleta, ou teu ex-atleta, com o teu amigo. Esse orgulho é um orgulho bonito, gostoso de viver. Aquele orgulho que não aceitou o relatório naquele momento é o orgulho que não é tão bonito assim. Né? Essa parte não foi. Me cobraram que eu estava falando uma coisa, que eu estava julgando que os brasileiros não tinham competência. Muito pelo contrário. Te cobraram paulistas, cariocas, pessoal sendo do país. E que hoje estão junto à comissão lá, né? Então fazem parte, as técnicas ainda fazem parte
da comissão da Confederação Brasileira de Handebol. Mas a gente tem que passar por isso. São momentos de aprovação, né, que não é uma crítica. A crítica, quando ela é construtiva, ela vem de encontro à modalidade. Não é só tu fazer cursos, tu levar as equipes, como tu trazer esses técnicos, deixar um legado deles aqui pra gente. Perfeito. Isso é muito importante. Aqueles $5.000 nunca mais. Não, nós conseguimos trabalhar e recuperar e pagarmos, eu e o professor, nós pagamos centavo por centavo do financiamento que a gente fez. A gente trabalhou para isso. Mas vocês pagaram? Nós pagamos. A Confederação, eu e o professor Renato Arena. A Confederação Brasileira não nos deu um centavo. E sequer hoje ainda se lembra que quando trazem um técnico de fora, que o Aristarco, o Renato Arena, mereciam fazer o curso. Vamos continuar falando de handebol, vamos falar do handebol aqui em Novo Hamburgo e desse orgulho que é e das Olimpíadas que estão se aproximando aí aqui no nosso país, isso logo depois do nosso intervalo, hoje com o professor Aristarco Ari.